próxima. Por isso que dizem que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Todo mundo gosta de carnaval. Os baianos gostam, os turistas escolhem a nossa terra. E o carnaval vem se profissionalizando a cada dia, né? Por isso mesmo, vá na paz, vá na paz, vá na paz sempre. E outra, vou lhe fazer um pedido, em nome de Jesus, tome cuidado com suas crianças, vá. Ontem eu passei pelo Rio Vermelho no final do dia, muitas crianças, muitos pais levam criancinhas de colo. Eu sei que é uma cultura nossa, gostar de festa, mas atenção, quando a criança se perde, você imagina o desespero de uma criancinha perdida no meio da multidão, todo mundo bebendo aquele negócio, aquela loucura que é a festa de carnaval. Então, se você acha que você deve levar seu filho, tome cuidado, bota a pulseirinha, sabe? Vai no posto do juizado de menores, faz a identificação do menino, tá? Por favor, para a festa ser bonita completamente. Agora, um assunto negativo, determinada pela Justiça a exumação do corpo de um adolescente, Danilo William Carvalho Oliveira, 16 anos. Esse menino morreu em Guanambi, município do sudoeste aqui do estado, na noite de 22 de janeiro. Ele estava num carro com um amigo, quando de repente foi perseguido por policiais perto do município de Caetité. O rapaz, o amigo que estava com ele, contou no depoimento que eles foram torturados e que o adolescente teria morrido por causa das agressões da polícia. Já os policiais disseram que o que aconteceu foi uma batida e que Danilo, esse da foto, morreu no acidente. Então, o Ministério Público pediu a exumação e aguarda o resultado da perícia para comprovar o motivo da morte desse rapaz. Em tenra idade, aos 16 anos. Será que ele foi vítima dos policiais? O resultado do laudo vai dizer. Ainda bem que existe a tecnologia, não é? Para que a gente comprove as coisas, inocente quem tem que ser inocentado, ou vá punir quem for culpado. Vamos aguardar as informações no decorrer da programação da TV Itapuã. Você fica sabendo do caso desse menino. Se foi mesmo o acidente de carro, como diz a polícia, ou se foram as agressões, como dizem as testemunhas, viu? Falando em agressões, mais violência. Em Salvador e região metropolitana. 10 mortes. Eu faço assim, pare com a violência, mas infelizmente esse também é o dado. 10 mortes. Ontem foram 8 homicídios e hoje, só na madrugada de hoje, 2. Em um dos casos, o homem foi morto com vários tiros no bairro da Paz, Reginaldo Rosado Barbosa, 34 anos. Foi baleado diversas vezes, os homens invadiram a casa dele, onde ele morava. A companheira não estava no momento do crime, teria saído de casa para comprar fósforos e só ouviu os tiros. Pum, 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 pum. Reginaldo era viciado em drogas. Então, como ele tinha envolvimento com a droga, a polícia cogita a hipótese de acerto de contas. Porque você sabe, né? Que no mundo da droga, a moeda é a vida. Ainda segundo a companheira da vítima, Reginaldo tinha tentado estuprar as 3 filhas. O caso está sendo acompanhado por policiais da 12ª Delegacia. Se você tiver alguma informação que possa ajudar, por favor, use o 3235, diga Diego Salviano, 3235-0000. Esse é um instrumento da população. Agora, não há o que dizer sobre uma brincadeira que mata. O que dizer de roleta russa? A pessoa pega uma bala. Primeiro lugar, uma arma serve para quê? Arma para enfeitar a casa não é. Para guardar não é. Para ameaçar, para matar, né? Então a pessoa nessa roleta russa, nessa brincadeira, bota uma bala só no tambor, roda o tambor, mira na própria cabeça ou na cabeça de outra pessoa e dispara. Acreditando na sorte ou acreditando na própria ignorância. Na própria ignorância e no azar. Ontem, o adolescente de 17 anos atirou na própria cabeça. Está internado em estado grave no HGE, aqui em Salvador. Quem tem mais informações é Gabriel Pinheiro. Ô, Gabriel, em que bairro e que horas foi que isso aconteceu, meu filho? Olha, Daniela, isso aconteceu no bairro do Ogunjá. O Wilson Teixeira, de 17 anos, estava em casa com a companheira de 16, que está grávida, aliás, de 2 meses, quando ele resolveu brincar de roleta russa, se é que nós podemos chamar isso de brincadeira. Convidou ela para participar, ela não aceitou, ele atirou contra a própria cabeça, Daniela. Ele está internado em estado grave, passou por uma cirurgia no Hospital Geral do Estado e agora continua no centro cirúrgico sendo avaliado porque talvez precise passar por outra cirurgia antes de voltar para o centro de tratamento intensivo, onde deve ficar internado. A companheira dele assistiu a tudo e conversou com a nossa equipe. Ele pegou, apontou pra minha cabeça. Depois ele chegou e virou e disse que ia se matar. Aí ele, a pessoa que estava sem consumo para poder atirar, aí ele pegou e apertou. Na hora que ele apertou, que eu virei de costa, aí ele caiu no chão.
E a arma era de quem? Não sei, eu não conheço, não sei quem é, não, o cara. O dono da arma não sabe quem é? Eu não conheço, não conheço ninguém lá. Mas esse rapaz estava brincando com você, quem é? Hã? O rapaz estava É brincando. meu esposo. E você tá grávida? Tô de 3 meses. Pois é, Daniela, mais uma questão aí então que precisa ser investigada, como essa arma foi parar na mão deste adolescente e mais do que isso, para que um adolescente de 17 anos precisa ter uma arma? São outras questões que, além da brincadeira de péssimo gosto, que é a roleta russa, ficam aí levantadas por esse triste episódio, Daniela. Ô, Gabriel, você que é repórter, que está também no dia a dia, vai mais para as ruas, conversa mais com as pessoas, eu fico me perguntando, como todo mundo em casa, o que se passa na mente desses jovens, o que se passa na cabeça? Não imagina que a arma pode matar? A arma é para quê? Não é, Gabriel? De acordo com os psicólogos, eu já fiz inclusive matérias sobre esse assunto, e os psicólogos, os profissionais de saúde dizem que quem faz esse tipo de brincadeira geralmente está insatisfeito com algumas questões e está de alguma forma tentando sim contra a sua própria vida ou contra a vida dos outros. Agora, ele ter chegado aí, como a namorada falou, a apontar a arma para ela antes e depois apontar para ele dizendo que ia se matar, é um indício de que realmente o que os especialistas falam tem no mínimo um fundo de verdade, Daniela. Você tem razão, os especialistas também, porque certamente ele vai fazer da brincadeira o motivo, né, da sua própria vontade, entre aspas, de dar fim ao privilégio que é a vida, né, seu Gabriel Pinheiro? Pois é, Daniela, e lembrando que no Brasil o incentivo ao suicídio, ou seja, alguém que incentive alguém a brincar de roleta russa, é considerado crime hediondo, um dos crimes mais graves dentro do nosso Código Penal, Daniela. Com certeza, Gabriel. Muito obrigada pela sua informação e vamos deixar esse alerta para as pessoas que estão no momento de desespero, porque todos nós, eu passo perrengue, Gabriel também, todo mundo tem seus problemas. Não pense que a gente não tem problema, não. Todo mundo tem. Só que o que importa é a forma como você vai tratar esse problema. É a forma como você vai enxergar esse problema e principalmente a maneira como você vai se posicionar perante o problema. Tem um centro de voluntários, CVV, vou pedir que Diego e Daiane Baruch me deem esse telefone até o fim do jornal. É um centro de apoio, são voluntários. Quando a pessoa está com a cabeça virada, você liga, ouve uma palavra deles. Quem sabe, isso possa lhe ajudar. É um conforto, é um centro de voluntários que realmente nesse momento limiar, sabe, naquele momento onde um segundo pode fazer a diferença, eles podem te ajudar. Ligue, troca uma ideia. Não faça o pior não, não faça não. Não faça não, porque pior do que tudo é o arrependimento. E pior ainda é não ter tempo nem de se arrepender. Ai, vamos mudar o rumo da prosa? Pode ser, Catarina? Me salve, minha filha. Oh, graças a Deus. Vamos às notícias do esporte agora com Felipe Brandão. Bom dia! Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos vocês. É tanta notícia ruim que vamos passar para coisa boa, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. Você tem notícias boas para me dar? Bom, espero que sim. Semana de Clássico Bavi, véspera de Clássico Bavi, é sempre bom, expectativa, falar dos dois times. Eu falo com o maior prazer. Vamos começar falando do Rubro Negro, do Vitória, porque olha, o treinador do Vitória, Antônio Lopes, testou uma nova formação para o ataque do time durante o coletivo realizado ontem na Toca do Leão, viu, gente? O Vitória que já pode ter algumas mudanças nessa equipe. O recém-contratado Pedrão e o atacante Neto Baiano começaram no time reserva, mas durante a atividade lá passaram a formar a dupla de ataque entre os titulares, viu, gente? Apesar de terem treinado parte do coletivo entre os principais, Pedrão, que ainda aguarda a regularização junto à CBF, isso deve acontecer até hoje à tarde, e Neto Baiano podem começar o Bavi no próximo domingo, o que deve ser muito difícil isso acontecer, viu? Mas eles devem começar no banco de reservas. Os jovens Edson e Rildo, que vem agradando bastante, né, pela agilidade dentro de campo, devem ser mantidos na equipe principal. Além dos dois atacantes, o setor ofensivo do Leão deve ser formado por Júnior Timbó e Elkson no meio de campo, viu? O garoto Elkson, que pode estar de volta, deve estar de volta. Ele está treinando bem essa semana, se recuperando a posição, ganhou a vaga do Felipe aí no meio de campo. Quem também está com moral com o comandante, o delegado Antônio Lopes, é o jovem lateral Romário. Com o desfalque de Nino Paraíba, com dores na coxa, o garoto formado pelas divisões de base do Rubro Negro foi confirmado na lateral direita da equipe, viu? Na outra lateral, à esquerda, aí tem mais novidade ruim. Notícia ruim, viu? O Eduardo também sentiu a coxa na última partida. Jogador que estreou, obviamente pode ser o cansaço muscular, mas ele vai fazer exames hoje para saber se há alguma lesão ou não. Bom,
pela conversa que rola lá no Barradão, é apenas um cansaço muscular, então o Eduardo não deve ser vetado para esse jogo. Caso ele esteja vetado pelo departamento médico, o garoto Léo, da divisão de base, pode ser esse substituto. Tá aí o Vitória, que conta com a grande experiência do técnico Antônio Lopes, né? Principalmente em clássicos, ele que já rodou aí o Brasil. Então, acho que o Vitória sai na frente, pelo menos pelo treinador, pelo comandante, que conhece bem clássicos, sabe jogar, sabe armar a equipe. Então vamos ver o que vai acontecer com esse time do Vitória. Me diga agora, meu filho, o que é que está acontecendo com o Bahia? Pois é, a gente viu ontem que o Bahia, a bruxa, como dizem na gíria de futebol, estava solta. Mas a notícia não é nada boa não, viu, gente? O meia Zezinho, que estreou na partida contra o Fluminense, como eu havia falado ontem, ele está fora do Clássico Bavi de domingo no Barradão. Era grande expectativa que o jogador atuasse, mas ele recebeu uma pancada no joelho durante o treino esta semana. E após exames, nesta terça-feira, foi detectada uma lesão no menisco do joelho esquerdo para o jogador. Só para o torcedor poder entender um pouquinho, o menisco fica na região localizada no joelho. E isso aí, quando dá problema, para o jogador entrar em campo, a recuperação é longa, viu? O departamento médico vai aguardar pelo menos 48 horas para verificar se precisa, né, de uma intervenção cirúrgica ou não, se ele vai passar por uma cirurgia. Mas a novidade do tricolor para o clássico deve ser o lateral direito Marcos, que não sente mais dores no joelho direito e treinou normalmente. Ele sofreu uma lesão depois de um choque com o meio atacante Bruno Paulo, algumas semanas no treinamento. O técnico Rogério Lourenço já testou Lucas, Madison e Ananias na posição, esse último que a gente já conhece, o Ananias, improvisado. Já o atacante Rafael, gente, a grande novidade aí nesse time, ele foi integrado à equipe profissional, ele que foi o artilheiro do Bahia, né, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aguarda, obviamente, com ansiedade, essa estreia, né, pela equipe principal, essa oportunidade que ele pode receber. Pelo menos ele já começa como opção para o técnico Rogério Lourenço, que anda na corda bamba, viu, Daniela, o técnico Rogério Lourenço. Por quê, meu filho? Porque não conseguiu ainda bons resultados e que a equipe jogue bem no campeonato. Fica complicado. E o Bahia ainda tem, pelo menos o Bahia tem uma coisa boa, né, a seu favor. O Bahia vai defender um tabu diante do rival. Sabe de quando? Desde 2006, o Vitória não vence o Bahia lá no Barradão. Gente, são 9 jogos com 6 triunfos e 3 empates. Nesse intervalo, no ano passado, em 2010, o Vitória até conseguiu vencer o Bahia, mas foi no estádio de Pituaçu. Então, lá dentro do Barradão, o Vitória é freguês. Então vai ficar complicado, viu? E o time do Bahia, que deve colocar na frente aí o Souza, tem a opção do Pedro Beda também, que está aí à frente do Bahia. Mas no lugar do Pedro Beda, quem apareceu como novidade durante toda essa semana foi o Gabriel, o jogador da divisão de base. Muitos não gostaram do Pedro Beda na estreia dele, na rodada passada, outros gostaram. Então fica aí a opção, o Gabriel, que pode entrar ali com o Souza que já vai se recuperando da forma física, ele que pediu para poder ficar um pouco de fora, disse que não estava conseguindo arrancar no campo, estava pesado dentro de campo, mas aí o Souza agora que deve voltar para esse clássico Bavi, até porque é experiente e o Rogério Lourenço não vai deixar o Souza de fora, né? Você falou em corda bamba, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de Sombrinha. Então, em cada passo dessa linha, pode se machucar ou se modificar. Mas você fez melhorar. O teste pro Ídolos? Eu estou vendo o tostão da sua voz aí, você podia ter passado. Não, imagine só, assombrar a população baiana e brasileira não é minha ideia. Tá certo. Tchau, meu seu filho.